Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo, um tema muito importante que foi sugerido pela minha irmã, a Caroline. Eu postei alguns prints no meu status e ela sugeriu que eu gravasse um vídeo. Ela inclusive fez uma edição para mim bem bacana e eu postei no Instagram o comentário e as respostas, né? Esta pessoa que comentou. E ele começou comentando ali sobre o cristianismo que matou muitas pessoas e tal, que o cristianismo foi responsável por muitas mortes, que o cristianismo é um fracasso e tal. E ali eu respondi ele dizendo que é o falso cristianismo. Não podemos atribuir ao verdadeiro cristianismo, pois existem pessoas que seguem o cristianismo de maneira errada. Entendeu? Em resumo, a primeira parte da conversa foi essa. Ele atacou o cristianismo, dizendo que matou. Aí eu questionei ele: se o cristianismo matou, quem Jesus matou? Quem os discípulos mataram? Eles foram mortos e perseguidos. Jesus foi morto. Como é que nós podemos atribuir a todo o cristianismo as mortes, sendo que as mortes foram causadas justamente por um falso cristianismo? É igual o que a Igreja Católica fez na Idade Média, é um falso cristianismo. Aquilo não pode ser considerado o cristianismo verdadeiro, porque Cristo nunca ensinou a perseguir os seus oponentes assim, de fé diferente. Cristo nunca ensinou isso. Então, mas ele não aceitou essa separação, e aí ele continua a resposta dele aqui. Não foram esses discípulos que converteram milhões de pessoas, e ainda que fossem, eles fracassaram, como é óbvio. Se diz para amar o próximo, não roubar, não mentir, onde foi que esse paraíso de paz e amor existiu? No Brasil? Quem fez as guerras mundiais? Colonialismo? Eles não eram cristãos. Ele está querendo dizer que é uma desculpa, né? Isso é desculpa clássica. Então eu ter dito ali que as pessoas que fizeram essas perseguições não eram cristãos de verdade, era uma desculpa clássica. Mas a religião só se expandiu a esse nível todo pela violência, assim como o islamismo, e quando outros fazem algo ruim, logo acusam a religião, mas quando é cristão, eles não nos representam. Ele faltam umas vírgulas aqui, tá? Então, um dos princípios do politeísmo grego era a hospitalidade exigida por Zeus. Mesmo assim, os gregos eram arrogantes com outros povos e até com gregos de outras cidades. Beleza, então até aqui ele diz que o cristianismo é um fracasso, porque o cristianismo ensina a amar o próximo e tal, e tem muitos cristãos que não amam, os cristãos não... eles mentem e tal, e muitos fenômenos aí foram provocados pelo cristianismo, as guerras mundiais, o colonialismo, né, ele fala. Então, tudo ele atribui ao cristianismo aqui, né? Até as guerras mundiais foram... não, tudo são culpa dos cristãos e tal. E aqui ele fala que no politeísmo grego também ensina hospitalidade, mas os gregos eram arrogantes com outros povos, e até com gregos de outra cidade. Então é feita uma generalização absurda aqui, até em cima da religião grega, que eu duvido que todos os gregos eram arrogantes. Mas aqui se vive de uma completa generalização para defender um ponto de vista. Então, quando você vai... Então esse é o resumo desse comentário, dessa primeira parte do comentário. Aqui você vê na continuidade: não adianta impor a religião de amor, sempre irão fracassar. O cristianismo virou religião oficial do Império Romano por Constantino e foi imposta à força a maioria de pagãos. Os templos foram destruídos e suas práticas foram proibidas. No norte da Europa, foi boa parte por interesses comerciais dos líderes e converteram o seu povo à força também. Não foi nenhum discípulo de Cristo pregar nenhum amor a eles. E vocês falam que Cristo é um Deus incomparável. E ao mesmo tempo foi quem fez a comparação com Alexandre. Me deixou contra a parede agora. São apenas fatos. O que resolve são ações concretas e não diálogos românticos como o de Cristo. Isso não é romantizar Alexandre. É engraçado, né? O que resolve é ações concretas, e o que mais tem se tomado na história são ações concretas e nada resolve. O mundo está cada vez pior, né? Que legal, bacana isso. Mas vamos ver, agora eu vou ler a resposta que eu dei aqui. Ponto número 1. Fracasso?
Eu questionando. O cristianismo foi um fracasso? Você define fracasso porque tem muitas pessoas que não seguem o princípio do amor? Então, fracasso é porque muitas pessoas que se dizem cristãs não seguem o princípio do amor? Ora, ora. Então o erro está com quem não segue, meu querido, e não com a ideia em si. Então o problema não está na ideia. O problema está em quem se diz cristão e não segue o cristianismo. Certo? Há muitas pessoas doentes no mundo. Isso indica que a medicina é um fracasso e deve ser extinguida ou melhorada. Então, assim, se o cristianismo ele é um fracasso total, tem que largar o cristianismo. A medicina também tem que ser largada, porque tem muitas pessoas doentes no mundo ainda. E tal. Então, quer dizer, a medicina tem que ser extinguida, tem que ser deixada de lado, ser considerada irrelevante, ou ela tem que ser melhorada? O cristianismo, ele tem que ser erradicado porque ele é uma péssima ideia, ou é as pessoas que precisam de uma transformação no seu coração para que os princípios cristãos façam parte da sua vida? Né? Explicando que mais aprofundado o que eu quis dizer para vocês. Doutrinas anticristãs tomaram conta das pessoas. Então o cristianismo ele se misturou com o paganismo. Você vê que o cristianismo de hoje não, em muitos lugares, não é o mesmo cristianismo defendido pelos apóstolos. Foram colocadas a adoração de imagens, doutrinas que vêm do pensamento grego e tudo mais. Não é o cristianismo puro, mas é um cristianismo, entre aspas, que se diz cristianismo, mas que perdeu totalmente a sua essência. O ser humano é pecador. Então, outro motivo importante. Nós pecamos, nós não conseguimos seguir 100% o que Deus nos pede. Por isso nós somos salvos pela graça de Deus, pois somos pecadores. Beleza? Isso também impede de sermos perfeitos. E o cristianismo nunca, pelo menos o cristianismo verdadeiro, nunca pregou perfeição na terra. E tem um pessoal da teologia da última geração aí que prega perfeição na terra. Mas isso aí não é bíblico. Tem até vídeo falando sobre isso no canal. Creio que o problema não está nas ideias ensinadas por Cristo, mas sim na prática errada. O cristianismo nunca pregou o paraíso na terra. Eu citei João 14, 1 a 3. Eu não citei o verso, mas eu falei para ele ler. Né? Vou ficar dando tudo mastigadinho. Diz sobre o céu, né? As mansões, vou preparar-vos lugar e tudo mais. Na casa de um pai há muitas moradas. Quando Cristo vier, diz sobre o céu, é nisso que acredito, que quando Cristo voltar, tudo será perfeito. Então, ele cria aqui um espantalho, ele cria uma caricatura do pensamento do cristianismo. Olha como é ruim você fazer afirmações de um movimento sem estudar sobre ele. Você acaba criando caricaturas, criando espantalhos e passando vergonha porque você acaba dizendo algo que não constata com a realidade, que você mesmo cita no final do seu texto. Né? Então, é muito difícil essa questão. A gente crê que a perfeição vai ser no céu, não aqui na terra. Como é que é essa perfeição do cristianismo? Isso é uma caricatura. Qualquer cristão sabe disso. O cristão mais simples sabe disso. Então, o cristão mais simples, aquele mais humildezinho irmão, ainda que ele é um irmão que talvez seja analfabeto, não sabe ler a Bíblia, ele sabe que o cristianismo não crê numa perfeição aqui no mundo. Entendeu? Mas o querido irmão aqui fala que o cristianismo prega uma perfeição aqui no mundo. Não tem, né? É uma mensagem futura. Então aqui eu explico que é uma mensagem futura, a perfeição da terra. Portanto, não fracassamos. Então nós não fracassamos. A perfeição não é agora. Então não fracassamos. O cristianismo verdadeiro faz bem, tanto que um dia, essa aqui eu me permiti pegar um comentário aqui do Rodrigo Silva, quando ele comenta que o cristianismo verdadeiro faz bem, tanto que um dia, se você fazer o experimento de distribuir, por exemplo, a literatura de Nietzsche em um presídio, você distribui a literatura de Nietzsche em um presídio, depois você vai em outro presídio e distribua Bíblias, e veja os resultados e me conta. Eu não sei se ele vai fazer isso, seria interessante ele fazer, né? Ele não gosta da constatação dos fatos. Então tem que experimentar. A ciência não é experimental? Experimente. Então faça o experimento. Aí vocês vejam os resultados e me conta. Isso aí é o Rodrigo Silva que fala, né? Se distribui um livro, acho que ele cita o livro de Nietzsche, inclusive, que ele fala. Depois ele fala para distribuir
a Bíblia e ver a diferença que faz. Eu achei realmente um comentário fantástico. O cristianismo verdadeiro e bíblico transforma vidas. Então, o cristianismo verdadeiro e bíblico. Ponto 2. Dizer que não eram cristãos é desculpa clássica. Então, quer dizer que eu dizer que vamos pegar um exemplo aí. A Igreja Católica ela faz uma perseguição, faz a Inquisição, perseguindo todos ali que não acreditassem nela. E eu dizer que isso não é cristianismo é uma desculpa clássica? Aí eu falo, não, meu caro, você já estudou sobre os ensinos de Jesus, por acaso? Já leu a Bíblia uma vez? Eu duvido, viu? Duvido que tenha lido. Pessoas que não seguem o ensino de Jesus fazem essas aberrações. Compare os ensinos de Cristo com essas atrocidades. Jesus nunca defende isso. Agora, se fosse um fracasso, não teria cristãos verdadeiros que amam e fazem coisas boas. Então, na cabeça aqui do nosso comentarista, porque ele já viu, talvez ele teve experiências ruins com cristãos, com pessoas que se dizem cristãos, e ele atribui essa experiência micro ao macro. Então, ele generaliza. É a mesma coisa assim, eu namorei 3 pessoas e as 3 pessoas foram ruins para mim. Logo, todas as mulheres do mundo não prestam. Isso aí não é uma afirmação errada? É uma afirmação totalmente... Você está generalizando. Quer dizer que porque você conheceu 3 mulheres que te fizeram mal, nenhuma mulher presta mais. É o mesmo nível de argumento aqui do nosso amigo, que talvez tenha tido péssimas experiências, ou ouviu relatos de falsos cristãos. Ele atribui a todos ali a ação de uma classe de falsos cristãos. Infelizmente ele faz isso. Então, se fosse um fracasso, não teriam cristãos verdadeiros que amam e fazem coisas boas. Existem cristãos que fazem coisas boas, sim. Pega a Madre Teresa de Calcutá. Era uma cristã católica, não era da mesma crença que eu, mas ela ajudou as pessoas, fez o bem. Teve os seus defeitos também, é claro. Martin Luther King, cristão, fez a marcha ali em favor da sua classe, combatendo o racismo. Olha só, eram cristãos. Como você pode afirmar? Isso são fatos. Você está dizendo que é para ir para os fatos. Estou indo para os fatos, estou indo para a história. Ainda estou esperando você me responder que ato violento Jesus cometeu a seus discípulos, que eu tinha perguntado no comentário que eu citei aqui para vocês de forma resumida. Já que você gosta dos fatos, dizendo que todos os cristãos são pessoas ruins. Então, mostre fatos dizendo que todos os cristãos são pessoas ruins. Aonde que está esses fatos? Você fez uma pesquisa de cristão por cristão em toda a história, no mundo inteiro, para você constatar todos os cristãos são ruins? O cristianismo é um fracasso? Não. Então é complicado, né? Mas o cristianismo dá certo na vida das pessoas. Eu vejo na história e no meu dia a dia pessoas sendo transformadas. E vejo mesmo, meus irmãos. Vejo mesmo. Pessoas que eram de um jeito, depois conheceram a Cristo, ficaram até irreconhecíveis. Acontece. É a realidade. Não é só eu que vejo, não. Ponto 3. Se fracasso para você é nem todos aderirem à ideia, então tudo é um fracasso. Que ideia que conquista todo mundo? Que ideia que todo mundo segue certo? Não tem. Então tudo é um fracasso neste mundo. Poxa vida. Inclusive a sua ideia, que você está colocando nos comentários aí, porque nem todo mundo adere a ela, não. Entendeu? Ponto número 4. Eu recito o que ele falou. Não adianta impor a religião do amor, sempre irão fracassar. Estou recitando o que ele falou no comentário para eu refutar. Um vendedor, para ser de sucesso, precisa vender para todos do mundo? KKK. Ou precisa vender para uma boa quantidade de pessoas? Então o cristianismo não alcança a todos, por isso é um fracasso? Porque tem gente que é cristão e que se diz cristão e não ama e tudo mais. O cristianismo, ele não alcança a todos, mas ele alcança vidas, é isso que importa. E ele fala assim que não adianta impor a religião do amor. A prova de que nem todo mundo é cristão já é muito suficiente de que o cristianismo ele não impõe nada, o verdadeiro pelo menos não impõe nada. O sucesso de algo não pode ser medido dessa forma, né? Quer dizer, você só pode ter sucesso em algo se todos os que dizem que seguem a sua ideia sigam de verdade. Não, tem pessoas que se dizem adeptas a uma ideia, mas não seguem a ideia corretamente.
Quantas vezes? Eu mesmo sou adventista, eu estudei num colégio que eu saía sexta-feira mais cedo do colégio, porque eu guardo sábado. E tinha uma pessoa, uma moça que estudava no mesmo colégio que eu, que era adventista, e não, é, e não saía mais cedo. Passava as horas do pôr do sol assistindo aula. E o pessoal me questionava, mas ela tá ficando até depois do pôr do sol. Eu falei, mas ela não segue direito. Ela não segue verdadeiramente. Simples assim. Agora, porque ela tá ficando depois do pôr do sol, a igreja adventista acredita que pode transgredir o sábado? Não. A realidade é que a pessoa não está seguindo a ideia direito. Então, o verdadeiro cristianismo não impõe nada, cremos no livre-arbítrio. Outra falta de conhecimento do cristianismo. Ele fala impor a religião do amor. Não estamos impondo a religião do amor. Quem é cristão de verdade não impõe. Eu conheço muitas pessoas que são meus amigos cristãos, até de outras denominações, que não impõem para ninguém. Você não acredita, eu vou matar você. Entendeu? É o espantalho de quem não conhece, não estudou o mínimo sobre o cristianismo e nunca leu a Bíblia, não sabe o que é a ideia do cristianismo verdadeiro. Não sabe distinguir o verdadeiro do falso. Ponto 5. Você sabia que Constantino adotou o cristianismo por estratégia política, né? Então foi ali, para que ele viu o cristianismo crescendo e ele quis manter o seu governo. Então agora vamos mudar de estratégia. É igual o Centrão hoje, né? O Centrão do Brasil, ele vai no que dá mais dinheiro ali. Não importa se seu governo é de direita, de esquerda ou qualquer outra coisa. Então Constantino era o politicão mesmo, entendeu? Ele viu que o cristianismo estava crescendo, deixa eu me tornar um cristão agora, para eu conseguir o apoio desse povo aí. Para você ver que nem todo mundo que professa ser cristão é cristão de verdade. O cristianismo usou da pauta do cristianismo. Constantino se apropriou da pauta cristã para governar, mas ele era um pagão também. Então ele era politeísta, tanto que várias práticas pagãs foram introduzidas na religião após o governo dele aí. Inclusive a adoração a deuses, a imagens, o domingo, dia do Deus Sol, substitui a guarda do sábado e tudo mais. Então o cristianismo não é politeísta. Então o Constantino não seguiu o verdadeiro cristianismo. Entendeu? Então ele não seguiu, ele só contaminou o verdadeiro cristianismo. É isso que Constantino fez. Mas sempre houve um povo fiel que permaneceu. Não é porque alguém adota um nome de cristão que ele é cristão de fato. Você não pode atribuir uma visão distorcida de uma ideia em cima da ideia original. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs mataram, perseguiram, logo o cristianismo ensina a matar e perseguir? Não. E aí eu uso uma ilustração aqui, né? Eu falo que não parece justo. Já pensou se você escreve um livro e um assassino começa a matar dizendo que seu livro influenciou ele, sendo que você não faz qualquer apologia a essa atitude em seu livro? É injusto, né? Pois é exatamente isso que você está fazendo. Você está botando uma interpretação errada da ideia para provar que a ideia em si é um fracasso. É a mesma coisa que se disser uma coisa e a pessoa interpreta de má fé e usa aquilo contra você. Muitos casos estão acontecendo hoje em dia. Você não viu o caso do Maurício, jogador de vôlei? Colocou o que pensa ali e foi mandado embora acusado de um monte de ser um criminoso e outros nomes aí que eu prefiro não citar aqui. Foi taxado de outras coisas. Isso é justo? A livre interpretação? Então quer dizer que eu posso falar uma coisa e a pessoa pode interpretar o que ela quiser do que eu falo? Aí vai ficar... A gente vai ficar à mercê dos desonestos que querem nos prejudicar, né? Entendeu? Então a gente não pode fazer isso. Ponto 6, eu acho que é o último ponto, isso mesmo. Dizer que algo é incomparável, que ele fala assim, você fala que Deus é o Deus incomparável, Jesus é o Deus incomparável, mas você faz a comparação. Aí eu falo, dizer que algo é incomparável proíbe você de comparar? Como é a ideia? KKKKK. Na realidade, é incomparável pela distância que estão do outro. Que distância é essa que eu quis dizer? A distância moral. Há uma distância moral entre um do outro, então é incomparável mesmo. Nesse sentido. É um modo de falar, não que eu estou dizendo que é incomparável, que é proibido você fazer qualquer comparação.
Faz parte do diálogo você fazer uma comparação. Faz parte. Se você diz que um time tem um futebol que um time tem um futebol incomparável, como você chega a essa conclusão? Comparando. Você fala aí, o Barcelona de 2000, eu nem sei, era um timaço, não era? Você fala, o Barcelona é incomparável com o Barcelona de hoje. Que realmente tá uma porcaria. Quer dizer que você está dizendo que não pode comparar? Não. Aí eu falo assim, como você chega a essa conclusão de que é algo incomparável? Comparando, você começa a comparar os pontos e você fala, não, é incomparável, não dá para comparar não. Então é um argumento assim bem raso, né? Jesus nunca impõe seu reino pela força, diferente de Alexandre. Exatamente, você está defendendo Alexandre o Grande aí, mas aí você fala que o falso cristianismo ali impõe pela força, Alexandre o Grande fez a mesma coisa. Então, né? O que me interessa é o que Jesus diz, e agora o que as pessoas fazem com o ensino dele é a escolha delas. É isso que me interessa que Jesus diz. Entendeu? Quer refutar uma ideia, meu amigo? Vá ao originador da ideia e não fique criando espantalhos. Simples assim. Muito se cria espantalhos. Então o que eu recomendo a você, cristão? Estude sua crença, conheça sua crença. Pois você vai se livrar de muitos argumentos desse tipo aí, no meio acadêmico, no meio universitário. As pessoas vão tacar a sua fé com argumentos desse nível aí. Você vai falar, opa, você está criando uma distorção. Mas tem cristãos que nem conhecem sua crença. Tem jovens que você vai perguntar, por que você guarda o sábado? Não sabe nem responder. Não sabe nem provar biblicamente. É porque meu pastor falou. Vai ficar complicado. Então a gente precisa, acho que a igreja precisa investir mais em esclarecer os jovens sobre esses argumentos acadêmicos. Nós ensinamos a verdade de forma muito simplista. Isso é ruim, porque a gente precisa aprofundar, a gente precisa trabalhar esses argumentos contra o cristianismo para orientar os nossos jovens. Porque geralmente as pessoas que entram na faculdade são adolescentes com a cabeça em formação. E muitas das pessoas saem da fé. Por quê? A igreja ela não tem argumentos profundos para defender a sua crença, e quando você vai para a universidade, eles têm uma certa profundidade aí para tentar refutar você. Entendeu? Então é preciso se aprofundar mais, é preciso incentivar os jovens, é preciso trabalhar esses argumentos acadêmicos contra a fé cristã. Tá bom? Então, que Deus abençoe você. O cristianismo não fracassou. Olhe a sua realidade e veja. Olhe a realidade. Não acredite no que eu estou falando. Tá bom? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe com os seus amigos. Ative o sininho, tá bom? Para que quando o vídeo chegar, você vai receber. Beleza? Então, um abraço para você, uma boa semana e até mais.